Nós estamos em Porto Alegre, no Hotel De Conto, com o proprietário seu Enur César de Conto. Na verdade, o seu Enur, na época da migração dos colonos gaúchos para o estado do Pará, ele era um jovem, mas que já administrava, ajudava na administração do hotel, que hospedava os colonos, aqui a grande maioria dos colonos, né, senhor? Senhor, o que o senhor tem na sua memória de lembrança dessas famílias que vinham se hospedar aqui através do governo? A única lembrança, o que ficou na lembrança, porque documento, dentro desses 40 anos desapareceram tudo, foram extinguidos pela própria ordem, vamos dizer assim, né? Mas ficou a lembrança que eles às vezes vinha 2, 3 ônibus, paravam essa turma toda aí. O casal, normalmente um casal jovem com um filho pequeno, para tentar a sorte lá para o lado de Mato Grosso, quer dizer, aquela região que ainda na época da Foz, vamos dizer, da Transamazônica, que estavam desenvolvendo isso aí, que na prática não funcionou, né? A Transamazônica hoje não existe, né? Mas foram a turma para lá e depois nós não temos notícia do que aconteceu com essa turma. O senhor lembra de assim, famílias que eram uma aventura, eles estavam indo para o desconhecido, não é? E o senhor chegou a ter algum contato, chegou a ter conversas com alguns deles sobre isso? Não, alguma coisa, um pouco, bastante ilusão, né? Bastante aquele ideal de vencer na vida e pelo fato de não ter muita coisa aqui, não ter muito recurso, e lá eles foram na ilusão de ir para lá com o apoio do governo federal, que seria para si, porque não adianta chegar lá o colono no meio do nada, como fizeram com a nossa turma. A nossa turma foi exatamente isso aí. Vocês também são migrantes italianos, né? Nós somos imigrantes. Chegaram aqui, não deram nenhuma enxada para nós, né? Eles já chegaram, pararam, quem fazia isso aí, esse daqui deixa eu ver o nome dele, tem até a rua ali, aqui do lado, né? Do lado ali da Felicito Azevedo, tem uma... Ele que ajudava nessa... Ele era o coordenador do imigrante, porque quando veio o imigrante alemão para cá, a primeira leva foi em 1824, né? E saía muita gente, começou a sair muita gente da Alemanha, mas a Itália estava apagada nesse aspecto de imigração. Ele simplesmente esqueceram, não existia isso para ele, em função da própria guerra, né? Nenhum antepassado morreu numa cama, morreu tudo em combate. Tudo em campo de combate, e eram contadini, eram colonos, né? Mas colonos na paz. E na época da guerra, então se transformava em soldado e ia lutar sob o comando do conde. Então os seus descendentes viveram um pouco essa... A minha turma saiu de lá porque basicamente eram pedintes. Então, essa comparação, né, com esse grande fluxo de imigrantes que houve, principalmente do Rio Grande do Sul para o Pará e o Mato Grosso. Agora, eu queria saber por que o Hotel De Conto virou uma referência de hospedagem para as pessoas? Virou pelo próprio padrão do hotel, que era ele nunca foi, ele não é um hotel de luxo. É um hotel, se hoje viesse, teria duas. É um hotel entre o luxo e digamos, uma pensão. Uma pensão, três estrelas. A nossa preocupação aqui é manter um quarto limpo, né? Um café bem reforçado, um café tropical, estacionamento. Né? Isso sempre foi assim, naquela época você... Não, na época não era assim, depois fomos aprimorando. Porque na época, com o caminhoneiro aqui não tinha muita... Bom, os caminhoneiros dormiam em cima de varal quando não tinha lugar. Né? Ele chegava aqui, a opção de hotéis não era como hoje, né? E ele queria guardar o caminhão, e aqui o pátio era para isso. Não via automóvel dentro do pátio, era só caminhão, um do lado do outro. Né? E quando não tinha lugar aqui, parava aqui na frente, na redondeza. E o guarda que dava o quarto para esse caminhoneiro, ele era o ronda da noite que cuidava dos caminhões, ele não ficava dentro da portaria, ele ficava caminhando, rondando os caminhões parados durante a noite. Sabe como é? E depois
Aí o caminhão foi desaparecendo pela própria natureza, pela própria a qualidade da estrada, a qualidade do caminhão. Hoje o caminhoneiro que tiver, vou dizer, o dono do caminhão que trabalha no caminhão, ele vai ganhar se tiver 100 caminhões. Né? Ele ganha pouco, o caminhão não deixa muito lucro. Na época deixava, porque ele não era caminhoneiro. Ele era caminhoneiro, mas ele era comerciante. Certo. Então ele vinha aqui, fazia as cargas dele, mas botava no meio também um pouco de comércio também, onde salvava ele. Mas nessa época o hotel já tinha uma tradição em negociar com o governo? Ou não tinha. O governo veio aqui, foi uma fase assim, um tempo muito restrito. Ele foi 2, 3 anos, eu não me lembro quanto tempo, eu só tenho na memória que. Mas era a fase do governo militar, né? Na fase militar, foi a parte de desbravamento do Brasil. Essa parte com pouca população, né? Eles fizeram você a reserva, vieram a turma aqui, eu vinha um ônibus, 2 ônibus. Faz 2, 3 semanas vinha mais 2 ônibus, 3, 1 ônibus, e aí, de acordo com a demanda. Aí ligava para nós aqui, reserva para 40 pessoas, se reserva mais as crianças, tudo. Outro jantava, ficava um dia aqui, 2 dias, até acertar a viagem para continuar. De avião. Aí ia de avião. É bem isso aí é só que a única coisa que eu sei de cabeça, né? Tá. Quem pagava era o governo. Quem pagava era o governo. Tá. Mas não sei nem qual é o órgão do governo que pagava. O histórico mais ou menos do seu hotel aqui. É um negócio de família, né? É de família. De imigrantes, sejam imigrantes italianos. Então ele se tornou um hotel muito popular. Ele foi muito conhecido, ele é conhecido, então, se perguntar para alguém, em qualquer parte do Rio Grande do Sul aqui, todo mundo conhece ele. Porque ele foi fundado quando? Ele foi fundado em que ano? 1947. 47. E a do começo do caminhão. Começou com uma coisa pequena. Começou com a verdade é que começou ali na esquina ali. Certo. O primeiro prédio foi meu pai, fez 8 quartos. E quem fez foi o meu avô. O meu avô, o pai da minha mãe, que ele era construtor, e fizeram um acerto entre eles, entre os dois sogros, vamos dizer, que se o meu avô conseguisse o dinheiro para pagar os funcionários, o material o meu avô, o pai da minha mãe, botaria. E pagar os funcionários, tinha que pagar os funcionários, os pedreiros. Então, depois que pagaram, terminasse o hotel e terminasse tivesse tudo indo embora, aí sobrou a conta do material. Aí ele continuou pagando até zerar de um voo para outro. E ali começou, depois isso aqui foi feito em 51 e depois da terceira parte em 60. Foi feito sempre por etapa, nunca pegando financiamento. Ele chegou a ter quanto, o máximo, o top dele, de quantos apartamentos? Não, ele tem agora 95. Atualmente tem 95. Tinha 100, mas na verdade eu tinha uns quartinhos pequenininhos, pouco alugado. Aí eu peguei, desmanchei a parede, fiz um quarto grande, a maioria eu botei banheiro, que na época não tinha. Já com a pia dentro do quarto já era um luxo. O hotel na época não tinha pia. Ele tinha uma bacia com uma jaca que você lavava o rosto de manhã. Né? E aí fizemos um banheiro coletivo, né? Tinha só banheiro coletivo e quarto. E hoje ele é considerado o quê? Quantas estrelas? 2 ou 3 estrelas aí, porque a preocupação nossa é atender, e nós não podemos aumentar, porque nós temos uma faixa de clientes, e nós não podemos aumentar muito, porque pela própria atividade deles, o dia que aumenta, tem que aumentar, é uma gritaria, né? Aumenta R$5, é uma gritaria. Quer dizer, a tradição do hotel continua. Continua a mesma coisa. A filosofia deles sempre foi isso. Conceito de atendimento. Porque meu avô era carroceiro, eram os 2 irmãos carroceiros, né? E eles trabalhavam, os outros carroceiros cobravam 10 cruzeiros na época para fazer um transporte, ele cobrava 5. Só que o outro não fazia um transporte por dia, ele fazia 4, 5. Trabalhava mais barato, mas no fim do dia tinha mais dinheiro. E a minha avó faleceu muito nova, morreu com 52 anos. Essa minha avó,
ela que tinha muito tiro comercial também, ela que ajeitou os filhos, porque o meu pai, eu sou mecânico, eu estava indo para uma oficina mecânica ali, eu estou aqui, eu não quis deixar você meu lado mecânico, o meu conhecimento, aí eu botei uma oficinazinha ali, então eu tinha minha equipe lá, né? Mas o meu pai estudou já, na época, aquela ambição, ele estudou manutenção, mecânica de avião, né? E ele e um tio meu, irmão da minha mãe, sempre se deram bem, depois através dele conheceu a minha mãe, ele casou com a minha mãe, né? Mas ele sempre gostou da mecânica, e aí eu também trabalhei praticamente aqui dentro, tinha uma oficina do lado aqui, que nós trabalhamos ali, depois vendemos a oficina, mas o conhecimento ficou, eu não quis perder isso aí, e aí eu botei essa tentou aliar as duas coisas. Então eu fico aqui, até as 10h30 eu fico aqui. E depois... Eu agradeço pelas suas informações, pela sua disposição. Mas essa parte ainda, eu só me lembro quando entrava... A contribuição foi muito boa. Eu só me lembro quando chegava essa leva de colonos ali, a pessoa bem simples, um colono bem pobre, né? Na ilusão de ir para lá, o que eu conversei, nós vamos para lá para vencer na vida, né? Mas eles estavam se baseando muito em cima do governo, porque o governo dá o apoio para ele. Eles fizeram uma propaganda, mas tem que dar notícia para ele. Largar um colono sem uma semente para plantar, não funciona.